Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nessa edição, a gente vai falar de burocracia, da sua importância na administração do Estado, dos motivos que levaram essa palavra a se tornar um substantivo tão associado a uma coisa ruim. E essa conversa vai se dar ao som do mestre Anderson Miguel. Não adianta, se a imagem for viva, ela mora no hoje, na hora que acontecer. Bom, vamos lá. Burocracia. É um termo que está presente na nossa vida. A gente usa por aí, quase sempre de forma pejorativa. Como a gente costuma fazer aqui no Politiquês, vamos atrás do conceito. O conceito de burocracia é um conceito usado internacionalmente e essa palavra, ela contém dentro dela duas outras palavras, birô e cracia. Birô é escritório, cracia é poder. Então, quando a gente está falando de burocracia, o que a gente está dizendo é o poder do escritório. Essa que você acaba de ouvir é a Gabriela Lota, professora e pesquisadora de Administração Pública e Governo da FGV. Ela também é coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia. Esse é um conceito bastante antigo. A criação do termo em si é atribuída a um economista francês do século XVIII chamado Vincent de Gournay. E ele já criou o termo como uma crítica, com uma conotação bastante negativa, para se referir ao poder dos funcionários empregados da administração estatal, de um pessoal que tinha atribuições especializadas dentro das monarquias absolutistas. Ao longo do século seguinte, o termo burocracia foi bastante usado por liberais para atacar o excesso de normas, o ritualismo administrativo que levava à ineficiência de estruturas públicas e também privadas. Mas esse termo foi ganhando novos significados com o tempo. A palavra burocracia passou então a ser empregada também num sentido técnico, digamos assim mais asséptico, não contaminado, como uma praxe da administração pública também ligada à eficiência. Mas a definição conceitual é ainda mais ampla e diversa. A Gabriela fala pra gente um pouco sobre isso. Quando a gente fala de burocracia, essa palavra, na verdade, esconde dentro de si 4 conceitos diferentes que muitas vezes a gente usa sem pensar exatamente sobre o que a gente está falando. O primeiro conceito é a ideia de burocracia enquanto estrutura organizacional. Então, nós temos, por exemplo, no Estado, diversas organizações burocráticas. O que isso significa? Que as organizações são estruturadas com uma repartição de funções, com especialidade em cada um dos departamentos, com hierarquia, com divisão de tarefas, com sistemas de comando, de controle. Ou seja, são organizações que são organizadas de maneira racional. Essa é a primeira ideia da burocracia enquanto uma estrutura de organização das organizações. O segundo conceito que é utilizado quando a gente fala de burocracia diz respeito ao corpo de atores que trabalham dentro do Estado. Então, dentro do Estado, nós temos vários funcionários públicos, servidores públicos, não importa qual tipo de contratação que eles tenham, mas são trabalhadores que prestam serviço para o Estado e nós chamamos conceitualmente estes trabalhadores de burocratas. Então, burocratas são pessoas que trabalham dentro da burocracia estatal. Os burocratas, em geral, eles são concursados, eles têm estabilidade, existem várias carreiras que ocupam a burocracia, mas eles são estes indivíduos que trabalham na burocracia estatal. Esse é um segundo conceito que a gente usa. Então, burocracia, como corpo de atores que trabalham dentro do Estado, ou seja, o conjunto de funcionários públicos, o conjunto de burocratas. Os burocratas, com a palavra assim de maneira técnica, acabam sendo, pelo menos na teoria, uma espécie de guardiões da impessoalidade do setor público. São pessoas que vão tocar a máquina pública independentemente do chefe da hora, ou, no caso do Brasil, do presidente de turno. A estrutura pública também conta com outro tipo de funcionário, aquele funcionário nomeado por quem está no poder no momento. Essas pessoas atuam ali de acordo com a vontade e as ideias de quem é o mandatário da vez. São os cargos comissionados. Eles têm sua função, que é tentar colocar em prática as políticas prometidas pelos representantes eleitos, um presidente, por exemplo. Eles também podem ser incluídos na estrutura burocrática. Comissionados podem ser considerados como burocratas dependendo de como é que a gente faz essa separação. Tem uma separação na literatura que a gente diz que tem burocrata de alto escalão, de médio escalão e burocrata de nível operacional, que pode ser burocrata de nível de rua ou não, mas não vou entrar nessa discussão. O burocrata de alto escalão, ele é o que ocupa cargos comissionados.
essa pessoa pode ser concursada ou não. E acima dela, quem está diretamente é o político eleito ou indicado diretamente pelo político eleito. Então, só para você ter uma ideia, a separação que a gente faz no governo federal é que presidente, e ministros e secretários, que são os 3 escalões, são políticos, e abaixo do secretário a gente vai começar a ter os burocratas de alto escalão, e depois a gente vai ter de médio escalão e depois burocrata operacional, tá? Então não é ser comissionado que faz diferença se você é burocrata ou não. O burocrata não precisa ser concursado, o vínculo empregatício dele não faz diferença para a categorização de burocracia. Tanto é que você tem burocrata que é terceirizado, burocrata que é temporário, burocrata que é concursado estável, né? O burocrata é caracterizado como alguém que está dentro da máquina estatal e que não é o político eleito, e nem quem foi diretamente indicado por ele nessa primeira camada de indicação política. Todo mundo abaixo disso sendo comissionado ou não. Isso, só para você ter ideia, de novo, no governo federal, a gente tem 6 degraus abaixo dos políticos, que são ocupados, na grande maioria, por burocratas concursados, mas que estão ocupando um cargo comissionado naquele momento. E a gente considera, sim, essas pessoas como burocratas. Só para você ter uma ideia do tamanho dessa burocracia comissionada no âmbito federal, desse pessoal que está abaixo do presidente, dos ministros e dos secretários ali dos ministérios, ela responde hoje por algo em torno de 20 mil funcionários comissionados, de indicação política na máquina federal. E os funcionários concursados, aqueles que passaram por testes para chegar onde estão e foram escolhidos, digamos assim, de forma técnica, são 2 milhões e pouco. Bom, vamos voltar à definição dos vários conceitos da burocracia. A Gabriela já falou pra gente de 2, a burocracia como estrutura organizacional e a burocracia como corpo de atores que trabalha dentro da máquina estatal. Vamos agora para o terceiro conceito. Um terceiro conceito que a gente usa para falar de burocracia é a ideia da burocracia enquanto um conjunto de processos racionalizados, que seguem ritos, normas, que têm pessoalidade, que têm procedimentos, que têm alguma sistemática de realização e de controle. Esse é o terceiro conceito de burocracia, que diz respeito aos processos rotineiros que fazem parte das nossas organizações. Então, as organizações, elas são compostas de um conjunto de processos burocráticos. E isso quer dizer que esses processos são organizados, que esses processos seguem procedimentos, seguem ritos, seguem normas e seguem uma impessoalidade na sua realização. Bom, aí a gente chega ao quarto conceito que a Gabriela coloca pra gente, que é um conceito que nada mais é do que o uso pejorativo do termo burocracia, aquele que eu falei inicialmente. Mas a Gabriela faz um alerta a respeito dessa maneira negativa de olhar para a burocracia. Ouça o que ela diz. A ideia pejorativa de burocracia tem muito mais a ver com os excessos e as exceções relacionadas aos procedimentos burocráticos, que é o terceiro conceito que eu falei agora há pouco. Então, quando nós temos procedimentos que têm muitas regras, que têm muitas papeladas, que têm muitas atividades, ou que não tem atividade suficiente, que falta regra, que as pessoas não sabem exatamente o que deve ser feito, quando esses procedimentos começam a ter problema, o que a gente costuma dizer no senso comum é que esses procedimentos são burocratizados, né? Mas isso é um sentido ruim de falar da burocracia, é um termo pejorativo. E, na verdade, quando a gente está falando desse termo pejorativo, conceitualmente ele está errado, porque o que é ruim da burocracia a gente deveria chamar de uma disfunção burocrática. É a burocracia que não está bem feita. O problema não é a burocracia, o problema é o erro que esta burocracia está carregando por não ter sido bem feita. Então, na verdade, esse quarto conceito, que é o que a gente mais utiliza no dia a dia, da burocracia enquanto algo ruim, que nos perturba, que dá trabalho, que a gente não gosta, é, na verdade, uma disfunção da burocracia. É uma burocracia mal feita, uma burocracia mal implementada, uma burocracia que carrega problemas, sejam eles excessos, sejam eles exceções. Então vale aqui a gente falar da importância da burocracia. Vamos tentar, então, deixar de lado um pouco os sentimentos mais básicos que essa palavra desperta na gente. Tentar esquecer do livro O Processo, do Franz Kafka, para entrar agora na função da burocracia no bom funcionamento do poder público. Vamos com a Gabriela.
Esse é um conceito bastante antigo, mas ele vai ser mais usado propriamente na literatura a partir das obras do Max Weber, do alemão Max Weber, no final do século XIX e começo do século XX. O Max Weber, que está estudando o processo de transformação das sociedades, especialmente com a industrialização e o crescimento do capitalismo, vai dizer que a burocracia é uma decorrência desse processo de racionalização do mundo. E ela seria uma nova forma de poder que vai ser exercido pelas organizações, o poder do escritório, em contraposição a um poder tradicional, patrimonial ou carismático que era exercido dentro da família, que era exercido na igreja, que era exercido pelos senhores feudais, que era exercido pelos reis, por exemplo. A ideia da burocracia é que ela se transforma num novo tipo de poder que vai dominar as sociedades industriais e modernas, porque ela pressupõe uma separação das esferas da vida na sociedade. O que quer dizer isso? As pessoas começam a ter sistemas e procedimentos e regras e métodos diferentes em cada tipo de organização que elas frequentam. Então, as pessoas têm horário para o trabalho, horário para ficar em casa, horário para ir para a igreja, roupa e formas de comportamento adequadas em cada um desses ambientes, pessoas com as quais elas se relacionam e regras que elas têm que seguir diferentes em cada um desses ambientes. Se a gente fosse pensar o que era antes desse processo, tudo era misturado. As pessoas viviam no feudo onde elas trabalhavam e elas iam na igreja que era dentro do feudo e a sua família também era o seu colega de trabalho. Você não tinha separação das esferas da vida. Olha que interessante que a Gabriela aponta. A contraposição entre o poder da burocracia e o poder patrimonial. É referente ao patrimonialismo. Aqui no Politiquês a gente já tratou do tema, de como essa prática de mistura de público e privado ainda contamina o Estado brasileiro, as estruturas do nosso poder. Portanto, é importante saber, quando a gente fala em conceito, que a gente está falando de uma forma mais pura, dentro de uma ideia do que deveria ser. Mas lembrar sempre que a teoria tem suas distorções. O patrimonialismo ainda deixa suas marcas no Estado brasileiro, em contraposição a uma burocracia administrativa que, pelo menos falando assim conceitualmente, de forma mais pura, funciona como uma espécie de contraponto a ele, o patrimonialismo. A gente vai tratar já disso no caso específico brasileiro. Antes, a Gabriela fala aqui pra gente um pouco mais sobre a ideia de separação entre público e privado e como essa ideia foi importante de modo geral para o Estado moderno. O Weber vai dizer que o processo de separação das esferas da vida, que ele vai chamar de um processo de racionalização, vai trazer consigo uma nova forma de exercício de poder, que é a burocracia, que é um poder baseado em regras, que é um poder baseado em procedimentos, que é um poder baseado na ideia de racionalização. Para o Estado, esse conceito vai ser muito importante porque ele tem a ver com uma separação do público e do privado. Por exemplo, antes, quando a gente tinha monarquias sem república, sem democracia, o rei podia escolher tudo o que ele fazia, ele não precisava seguir regra. Ele decidia que tipo de ações ele fazia, como é que ele gastava o dinheiro, quem ele mandava para a prisão, quem é que ele queria matar. Ele escolhia a lei, ele podia alterar a lei se ele quisesse, ou ele nem precisava, na verdade, ter lei. Quando a gente passa a ter um sistema de organização da sociedade muito mais complexo, que é o que vem com a industrialização e com o capitalismo, esses antigos reis vão perder espaço para regras que estão além deles. Eles mesmos vão ter que se subordinar a essas regras. E, em seguida, muitos dos países nem reis mais vão ter sistemas de eleição de quem são seus governantes. Tudo isso tem a ver com esse processo que eu disse de separação do mundo do público e do privado. Como é que a gente pode exemplificar o poder da burocracia num governo? E como esse poder agiu para o desenvolvimento econômico? Por exemplo, o presidente não pode escolher como ele gasta o dinheiro público. Ele tem que gastar o dinheiro público seguindo regras e procedimentos. Por exemplo, fazendo licitação. Esse processo de separação da esfera pública da privada, baseada na construção de normas, de regulamentos, de procedimentos, de racionalização, foi, o Weber vai dizer, um elemento central para a mudança que vai acontecer no mundo a partir do processo de industrialização. Por quê?
Porque essa separação entre o mundo público e o privado, esse processo de racionalização, é o que permite, por um lado, o capitalismo dar o boom que ele deu. A gente só consegue ter um sistema econômico que consiga gerar lucro e ter acumulação de lucro e conseguir potencializar o desenvolvimento da sociedade, se isso é baseado em regras, se isso é baseado em procedimentos, seja de execução, por exemplo, a execução, o chão de fábrica, como é que a gente faz as indústrias funcionarem, os modos de produção organizados, por exemplo, o sistema fordista, taylorista, que vão decorrer desse processo de racionalização do sistema produtivo. Então, o próprio capitalismo, ele precisou de uma organização do sistema produtivo que o Weber vai chamar de burocracia. As organizações industrializadas, elas são industrializadas do século XIX, elas são organizações que passam a adotar um sistema burocrático para conseguir se desenvolver, e o boom do capitalismo está ligado com a capacidade que essas organizações tiveram de justamente adotar esse sistema burocrático. Gabriela fala agora sobre a influência e importância do processo burocrático, também na democracia. Ouça. Se a gente pensa na dimensão da política, a burocracia vai ser central para a mudança do mundo. Por quê? Porque a burocracia vira uma condição central para a democracia existir. A democracia, ela é baseada em regras, como o tratamento igual de todo mundo, como a nossa capacidade de previsibilidade no uso das regras e na existência das regras. A democracia é baseada na ideia de que todos os cidadãos têm que ter tratamento igual perante o Estado. Essas ideias básicas, elas são sustentadas por um modelo de dominação que é o modelo burocrático. O que isso quer dizer? Que é baseado na ideia de que nós temos que racionalizar a decisão. A decisão não é voluntarista, cada um decide o que quer. A democracia não funciona assim. A democracia só funciona se nós temos regras e previsibilidade na capacidade de aplicação dessas regras. Então, o que o Weber vai dizer é que a burocracia se tornou, ao longo dos séculos, uma condição para o desenvolvimento econômico e para o boom do capitalismo, e, ao mesmo tempo, a burocracia se transformou numa condição para a democracia existir. A democracia pressupõe a burocracia. Bom, para mim, uma das coisas mais legais de fazer o Politiquês é que as nossas conversas aqui, quando a gente começa a tratar de conceitos de uma forma mais profunda, a gente quase sempre chega a ideias contraintuitivas, como essa aqui. A democracia pressupõe a burocracia. Uma frase dessa fora de contexto pode não fazer muito sentido por aí, mas faz para você que ouve a gente aqui. Pois bem, a relação entre a burocracia e a democracia, porém, pode trazer distorções. E problemas graves também. O próprio Weber, quando escreve sobre isso, já anunciava os grandes riscos que a burocracia traria para a democracia. Porque uma das tendências que a burocracia tem é de se fechar para si mesmo. Uma das tendências é da gente querer fazer tão bem o nosso único procedimento que a gente deixa de se importar com o resultado. Uma das tendências é a gente se focar tanto em criar regras que sejam regras impessoais que a gente esquece de pensar como é que a gente vai humanizar o tratamento, ou como é que a gente vai personalizar o atendimento quando ele for necessário, né? Então, uma das coisas que o próprio Weber vai dizer é que a burocracia trazia dentro de si um grande risco de se ensimesmar, de ficar tão fechada em si mesmo que ela deixaria de conseguir atender aos interesses para os quais ela foi criada, que é de construir um Estado com regras que fossem iguais para todo mundo. E um outro risco que o Weber vai dizer, e que é fundamental para pensar a ideia da burocracia, é que se os burocratas, ou seja, quem trabalha no Estado, ficassem muito fortes e ganhassem muito poder, eles seriam capazes de perverter as ideias que os políticos teriam. E por que isso é importante? Porque a democracia funciona com nós elegendo políticos que tomam decisões representativas e dão para a máquina burocrática a operação das decisões que eles tomaram em nome do povo. Quem toma decisões em nome do povo são os políticos e não os burocratas. Se os burocratas ficassem tão fortes a ponto de não precisar seguir as ordens dos políticos, nós teríamos dentro da burocracia uma corrupção da democracia. Então, o próprio Weber vai dizer lá na história do seu conceito, lá na história da construção da ideia do conceito,
A burocracia é condição para a democracia, mas a burocracia seria um risco enorme para a democracia caso a burocracia ficasse forte o suficiente para deixar de seguir a democracia. Canto ciranda quando a madrugada avança, já notei que você dança me olhando com simpatia. Vamos trazer a conversa aqui para o Brasil. Para a burocracia brasileira, quais são as características particulares dessa nossa burocracia brasileira? O caso brasileiro ele tem uma história muito diferente do que aconteceu nos outros países do mundo. Quando Weber estava falando sobre o processo de construção das burocracias, ele estava falando de um processo que começa a ficar muito forte no século XVIII e XIX. A gente vai ter o crescimento da burocracia no Brasil só no século XX, especialmente a partir das medidas que Getúlio Vargas vai adotar com a construção do modelo DASP. O DASP foi um modelo criado pelo Getúlio Vargas em 1938, que tinha como objetivo racionalizar a administração pública brasileira. Então, o DASP, por exemplo, estabelece a ideia de que nós devemos ter seleção via concurso público e ascensão de cargos via mérito, né? Em vez da gente ter a política apenas a política selecionando quem é que ocupava os cargos, não estou nem falando de cargos políticos, estou falando dos cargos básicos da administração pública. Então, só no final dos anos 30 é que no caso brasileiro a gente vai começar a implantar um modelo de burocracia baseado nos princípios da burocracia weberiana. Esse modelo vai ser aprimorado em 67, durante a ditadura militar, com uma nova reforma que vai ser feita para tentar melhorar os procedimentos administrativos do Estado brasileiro, e a gente vai ter ainda algumas outras mudanças nos anos 80 e anos 90 que vão tentar aprimorar o nosso modelo burocrático brasileiro. E como anda a nossa burocracia? A gente de fato tem uma burocracia que pode ser tratada assim, no sentido mais puro, não pejorativo da palavra? Ouça a Gabriela. Se a gente for olhar para a história da burocracia no Brasil, na verdade a gente nunca teve um momento de uma burocracia plena. A gente tem alguns pedaços das organizações públicas mais burocratizados, no sentido bom do termo, né? Por exemplo, quando a gente olha para serviços da Receita Federal, do INSS, quando a gente olha para serviços de emissão de documento, como o caso do Poupa Tempo em São Paulo, o Na Hora, enfim, tem vários no Brasil inteiro. Esses serviços são serviços que a gente pode conceituar como serviços que incorporaram um modelo mais burocrático no sentido weberiano. Eles têm procedimentos, eles têm regras, eles têm atendimento impessoal, eles têm eficiência, eles têm produtividade. Mas quando a gente olha para outros serviços públicos brasileiros e outras partes do Estado brasileiro, a gente não consegue encontrar quase nenhuma evidência de um modelo burocrático weberiano, né? Desde setores que não têm concurso público para entrada, a maioria das pessoas são terceirizadas ou são cargos comissionados na maioria das funções, serviços que não têm regras claras, serviços que não têm procedimentos desenhados e assim por diante. Tem um autor muito importante no Brasil chamado Edson Nunes, que vai escrever alguns anos atrás um livro falando sobre o que ele vai chamar de diferentes gramáticas do poder no Brasil. Então, o que ele vai dizer é que no Brasil, pensando no modelo burocrático, a gente nunca teve, de fato, uma transformação do Estado brasileiro. A gente convive com várias gramáticas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a burocracia weberiana em alguns setores, a gente tem patrimonialismo em outros, clientelismo em outros. Em cada pedaço do Estado brasileiro, a gente vai ter formas de funcionamento muito diferentes. Algumas mais burocratizadas no sentido weberiano e outras menos, né? Então é como se o Estado brasileiro de fato nunca tivesse chegado ou alcançado o nível de fato ser um Estado burocrático weberiano, como outros estados conseguiram alcançar ser, e o caso mais emblemático é o caso da Alemanha. O que fazer para a gente melhorar o processo burocrático brasileiro? Quais são os caminhos para melhorar a nossa burocracia? O primeiro desafio é a gente nunca de fato conseguiu ser uma burocracia no Brasil, né? O que significa que a gente consegue ter pedaços do Estado brasileiro completamente ocupados por práticas de clientelismo ainda. Isso em 2018.
né? Enquanto esses sistemas foram combatidos em uma parte dos países durante todo o século XX. A gente não conseguiu nem implantar regras em muitos setores para diminuir o clientelismo. Então, quando a gente está falando da melhoria da burocracia no Brasil, a gente começaria por algo muito básico, que é dizer, a gente precisa ter regras claras e construir estruturas burocráticas onde elas ainda não existem, para poder enfrentar essas outras gramáticas que são muito perversas, de patrimonialismo, de clientelismo, de usurpação do Estado brasileiro ou de atendimento desigual dos indivíduos, dos usuários e dos cidadãos, porque isso tem diretamente uma relação com a não implantação de sistemas e procedimentos regulamentados, né? Então, eu diria, a gente precisa avançar no caso brasileiro pensando em como melhorar os 3 primeiros conceitos que eu disse inicialmente. Primeiro, nós temos que melhorar estruturas burocráticas no Brasil. Isso no governo federal a gente teve avanços muito importantes nas últimas décadas, em alguns governos estaduais também, mas em muitos municípios a gente sofre ainda muito problema pela falta de estruturas burocráticas procedimentais padronizadas e que trabalhem com uma ideia de racionalização da gestão. Pensando no nosso segundo conceito, que é a ideia da burocracia enquanto corpo burocrático, o que a gente precisa fazer no Brasil é melhorar os concursos. A gente tem um problema muito sério na maneira como a gente faz concursos no Brasil. A gente faz mal feito, a gente não contrata as pessoas certas para fazer o que a gente quer que elas façam. A gente tem concursos muitas vezes baseados em provas de conhecimento escritas que não conseguem avaliar as competências necessárias para o exercício do cargo. Só para dar um exemplo bem simples, a gente contrata professor por prova escrita sem saber se ele sabe dar aula ou se ele sabe interagir com o aluno, né? Então precisamos melhorar a gestão das carreiras para que as carreiras sejam mais interessantes, que as pessoas queiram ficar no Estado, que elas sejam motivadas para ficar no Estado, crescer, se desenvolver e desenvolver capacidades. A gente precisa melhorar sistemas de capacitação. As escolas de governo são escassas, muitas são fracas. A gente tem muitos problemas de contratação de cursos para formação de servidores. Os cursos são mal desenhados. A gente não tem em muitos lugares programas de educação continuada. Enfim, isso é central para a gente melhorar a burocracia brasileira. E pensando nos procedimentos burocráticos, que é o que gera para a gente o maior incômodo com relação ao Estado brasileiro, a gente precisa racionalizar os nossos procedimentos. Seja pensando em reformas de serviço, redesenho de serviço, humanização de serviço, né? A gente tem casos bem interessantes de reforma de procedimentos, como foi o caso do INSS nos anos 2000, o caso do serviço de emissão de documento, como o do Poupa Tempo nos anos 90. A gente tem alguns casos de serviços na saúde que já são humanizados, trabalhando com a ideia de redesenho de procedimentos, né? Esses elementos são centrais de serem atacados para a melhoria da nossa burocracia brasileira. Mas volto, não é uma questão só de melhorar procedimento, porque isso tem que estar ligado a uma mudança muito maior da gente mudar o que a gente pensa sobre o Estado, as gramáticas de operação do nosso Estado, a racionalização e a ideia de incorporar leis justas dentro do nosso Estado. A gente precisa melhorar o nosso corpo burocrático e também melhorar procedimentos. Só melhorar procedimentos não é uma condição suficiente para a gente ter um Estado melhor. A ideia da gente implantar burocracias bem feita significa a gente pensar em um tratamento justo, equitativo, que de fato consiga melhorar a vida das pessoas e que no caso brasileiro especialmente tem que ser voltado a gente pensar em inclusão social, combate às desigualdades e atendimento às diversidades que nós temos nesse país. Então a burocracia nesse caso, no caso do Brasil, não é atender igual a todo mundo, mas é atender a todo mundo considerando as suas diversidades e garantindo uma equidade no acesso da população. Eu queria sair daqui com você pra te perguntar por que estás chorando, Maria. Chorei porque não sabia que o cirandeiro é quem diz aquilo que eu sempre quis em forma de poesia. Vamos agora para a nossa dica de livro. E quem dá a dica é a Nana Soares, jornalista, blogueira e pesquisadora de direitos das mulheres. Vai lá, Nana. O livro que eu queria recomendar é um livro que se chama Mulheres no Poder, Trajetórias na Política a partir da luta das sufragistas do Brasil. É um livro da Antônia Seva e da Shuma Schumacher.
E é um livro que para mim virou um livro de cabeceira, de consulta a todo tempo, porque é um livro que faz um resgate da trajetória das mulheres que ocuparam espaços formais de política no Brasil mesmo, desde a época do Império, mas principalmente século XX, né? São perfis curtos, de 1 página, 2 páginas de cada mulher, mas realmente a gente tem uma noção, ele é um livro que conta a história das mulheres que ocuparam espaços de poder e ocupam espaços de poder até hoje no Brasil. Portanto, é um livro que eu acho que é chave, assim, crucial para entender a trajetória política mesmo das mulheres, e faz muito mais sentido a gente ver os 15% de mulheres que o Congresso brasileiro vai ter a partir de 2019. Enfim, tem todo um contexto, lobby do batom, redemocratização desde a conquista do voto. E eu acho que é um livro que quebra alguns maniqueísmos, assim, por exibir, ainda que de maneira muito sucinta, os diferentes perfis e trajetórias das diferentes mulheres que ocuparam o poder no Brasil ao longo dos anos. É um livro que, obviamente, mostra, né, como essa ocupação ela é tardia, como na década de 90, nos anos 2000, a gente ainda tem primeiras mulheres eleitas deputadas por seu estado, primeiras senadoras. Ainda tem estado que nunca teve senadoras mulheres, mas é um livro que quebra essa ideia de que ser mulher significa lutar pelo direito das mulheres nos espaços formais de política, porque é muito nítido que não, que tem muitas mulheres que lutam por pautas contrárias ao movimento tradicional de mulheres, mas também, ao mesmo tempo, é importante para perceber como há algumas pautas, por exemplo, o combate à violência contra a mulher, né, violência doméstica, que unem algumas mulheres que vêm de escolas políticas e de ideologias teoricamente opostas, assim, e como algumas iniciativas, inclusive, partem de mulheres de lados opostos da política. Então eu achei um livro muito importante para entender realmente a história no Brasil, um livro importante para se consultar de vez em quando, e, enfim, conhecer nossa história faz a gente entender melhor o nosso presente. Com produção de Laila Moalen, colaboração de Laura Kapeliushnik e músicas de mestre Anderson Miguel, a gente termina aqui mais um Politiquês. Eu sou o Conrado Corsaletti e espero você na próxima. Valeu!